34 mil torcedores. O Botafogo ficou no empate com o Criciúma 1-1 e termina agora no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro e Bahia também 1-1. Vamos falar desse jogo, polêmica de arbitragem, o Cruzeiro reclamando bastante de um gol anulado. Tudo isso será tema aqui do Troca de Passes, que está começando agora, e tem as presenças ilustres de Jéssica Sescon e de Alex. E claro, vamos bater um papo com vocês também aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Já está aqui embaixo, ó, hashtag Troca de Passes. Vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens. Queremos ouvi-los e, na medida do possível, a gente vai lendo algumas opiniões de vocês ao longo do programa, tá legal? Olha, o Botafogo empatou, né? E com isso vai permitir ao Palmeiras, se ganhar o seu jogo do domingo, o Palmeiras joga lá em Caxias no Alfredo Jaconi, no domingo à noite. Se o Palmeiras vencer, diminui a vantagem do Botafogo para 1 ponto na liderança, né? Hoje o Botafogo tem 4 de vantagem. Então, se o Palmeiras vencer o Juventude no domingo, essa vantagem do Botafogo pode cair para apenas 1 ponto. Campeonato muito aberto. Jéssica Sescon, boa noite. Bons jogos nessa noite, né, Jéssica? Bem-vinda ao Troca mais uma vez. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, Alex e amigos de casa. Bons jogos, em especial que eu tenho notado, assim, desde desse retorno da data FIFA, jogos numa intensidade mais alta. Como faz diferença os times poderem descansar, né? Mesmo no empate, mesmo no jogo Botafogo e Criciúma, onde o Botafogo foi muito superior, dominando mais o campo do adversário, inclusive, mas até para o Criciúma conseguir sustentar um padrão defensivo, de acompanhar a marcação, que a gente sabe como é difícil marcar esse Botafogo, mostra como as equipes precisavam desse descanso, né? No Mineirão, o Cruzeiro enfrentando o Bahia, jogo de altíssimo nível, de duas equipes que foram para cima, tentando o resultado, tentando a vitória. Por isso que foi um empate, porque o jogo foi equilibrado, com chances para as duas equipes, e equipes que precisavam descansar, em especial o Bahia, né? Tinha equipes que já mostravam muito cansaço nessa altura do campeonato. E como faz diferença? Porque aí a gente consegue ver mais o trabalho do treinador em campo, a competência de cada jogador, a qualidade dos jogadores, porque eles conseguem jogar e aplicar, né? Porque a parte física está em dia. Então, bons jogos sim, empates, né, que acabam deixando o campeonato mais acirrado na busca pelo G6, inclusive, ali Cruzeiro e Bahia disputando bastante o G6. Mas é legal ver quando as equipes podem entrar em campo e colocar em prática aquilo que elas treinam. E vejam como esse empate é ruim para o Cruzeiro, né? Porque se tivesse conseguido manter o resultado de vitória parcial ali de 1-0, teria subido a 46 pontos, né? O Bahia ficaria com 43, né? Porque teria perdido o jogo, né? Então teria 3 pontos a menos. Não, teria 45, um ponto a menos, exatamente. Um ponto a menos ficaria com 45. O Cruzeiro, nesse momento, seria o 6º colocado. E estaria na zona de classificação para a Libertadores, mesmo naquela fase anterior, a fase de grupos, né? Então o resultado foi muito ruim para o Cruzeiro jogando dentro de casa. O Bahia, com empate, menos pior, se mantém ali no G6, né, Alex? Por isso a ponta de desapontamento, né, dos torcedores do Cruzeiro com o empate em casa e Fernando Diniz, que ainda não conseguiu vencer desde que chegou a Toca da Raposa. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Jéssica, todo mundo está em casa. E tem uma característica, se for ver, do Cruzeiro, não está naturalmente parecendo ainda um time do Diniz, né? Apesar que ele pode se fazer o trabalho dele com a característica dele, com jogadores que são diferentes do Cruzeiro e ainda mantendo algumas características. Só que é duro se falar em exposição, que o time do Diniz ele tem um pouco disso, e principalmente é duro falar jogando contra o Bahia, que vem descansado e tudo, que ele sempre, realmente, quando o Bahia vem para o jogo, ele dificulta para esse adversário. Por isso foi um jogo de opções que teve para ambos os lados, né? Mas o Bahia também teve chance, o Cássio fez algumas defesas ali importantes, mas quando você sai ganhando em casa, né, você deixar escapar isso no momento desse, num confronto direto que acaba sendo complicado, mas é essa dificuldade do Campeonato Brasileiro, que esse tipo de detalhe vai acabar fazendo diferença na tabela. E para o Bahia hoje melhor, porque está na frente da tabela, acaba sendo melhor do que para o Cruzeiro o resultado. Daqui a pouco a gente vai ter a participação dos nossos companheiros que fizeram a transmissão do jogo lá do Mineirão. Mas já estão prontos? Já estão prontos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o Rogério Correia, o Henrique Fernandes, o Fábio Júnior, estão lá no Mineirão, transmitiram esse empate por 1-1. E uma jogada espetacular do Matheus Pereira no gol do Cruzeiro, né? Como é bom jogador, é bom de ver o camisa 10 do Cruzeiro atuar. Hoje, um drible ali à la futsal, né?
e ele conseguiu encontrar um passe também com características do futsal, né? Aquela solução na bola curta, ali, né? Pensamento rápido. Dá uma colherada na bola ali e consegue um passe preciso para o Verón. Bem-vindos, meus amigos, mas o empate, o resultado em si, desastroso para o Cruzeiro em termos de pensar em classificar para a Libertadores ao fim da temporada. Bem-vindos, Rogério. Tudo bom, Diniz, Jéssica, Alex, todo mundo que acompanha o Troca. Realmente, o Cruzeiro tinha a chance de entrar no grupo dos 6 primeiros. O que aconteceu com o Bahia? O Bahia volta ao grupo dos 6 primeiros com esse resultado, pelo menos até o jogo do Internacional com o Grêmio amanhã. Aqui o Fábio Júnior, o Henrique Fernandes. Está chovendo, então a gente está aqui tranquilo, né? Abrigado. Estamos com tempo aqui, viu? Porque o pessoal está voltando para casa. O segundo tempo foi bem animado. O gol do Bahia também foi bonito, um contra-ataque bonito, né? Vou deixar os comentaristas aqui, Diniz, falarem do que foi o jogo, resumir o que foi o jogo. O seu xará de sobrenome, o Diniz, enfrentou hoje o Rogério Ceni. Eles têm esse rótulo de times, de trabalharem com times ofensivos e entregaram isso, né? Um jogo de qualidade, propondo o jogo, sem butinada, né, Fábio Júnior? Sem ligação direta, tentaram propor o jogo, né, os dois. É isso, um abraço pro Felipe, pra Jéssica, pro Alex também, pros amigos de casa. Foi isso que aconteceu, Rogério. Realmente a gente teve um jogo bem aberto aqui no Mineirão, né, em termos de característica. Eu acho que o Bahia já vem com essa característica do trabalho do Rogério Ceni também, um time agressivo, um time que gosta de buscar o ataque, um time de muita posse de bola também, tanto que teve mais posse de bola, né, durante o jogo. O Cruzeiro também com a filosofia de trabalho do Diniz também, tentando implantar, né, lógico que é muito pouco tempo ainda, né, você ainda vê alguns encaixes ainda faltando nesse sentido, mas o Cruzeiro também buscando um ataque. No segundo tempo, principalmente, que o Matheus apareceu mais, mas no primeiro tempo foi um primeiro tempo onde as equipes tentaram, né, se impor desde o início, mas em alguns momentos conseguiram, né, finalizar algumas vezes no gol do adversário, não tanto, mas tudo dentro das suas principais características, né, Henrique? Para quem estava mais ligado no jogo do Botafogo, né, o jogo do líder, e viu só o segundo tempo do jogo do Cruzeiro com o Bahia foi melhor que o primeiro. Foi melhor que o primeiro. Primeiro, boa noite, pessoal da mesa, quem nos acompanha aqui no Troca. Acho que primeiro tempo o Bahia foi um pouquinho melhor, a gente está vendo o lance ainda da primeira etapa, usando bem o Biel principalmente. O Bahia tinha um desfalque importante que era o Caio Alexandre, e o Ceni fez uma série de mudanças para tentar explorar algumas fragilidades do Cruzeiro. A linha defensiva alta, que ainda não está completamente entrosada, a principal delas. Usando muita bola em profundidade para o Biel, que foi o grande nome do primeiro tempo, para o Everaldo também, que é um atacante que tem alguma mobilidade. Ele recuou o Jean Lucas para ser o primeiro homem de meio, fazendo o trabalho do Caio Alexandre, e botou o Tassiano de meia hoje. Então ele mudou, deixando um ataque mais rápido, que foi para mim o que o Bahia conseguiu apresentar de melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa, eu acho que o Cruzeiro teve um acerto tático, que foi o Matheus Pereira conseguindo participar mais das jogadas na frente. E a partir do momento que você consegue deixar o Matheus Pereira ter contato com a bola mais vezes, mais perto da área, a tendência é que seu time consiga criar muito. O Bahia ainda assim também teve alguns momentos de perigo na segunda etapa. Essa bola do Everaldo, defesaça do Cássio, fez um jogo de sacrifício, né, Rogério? O Cássio tá sentindo dores na perna. Mostrou várias vezes isso. Várias vezes precisou parar o jogo ali para dar uma alongada, para ser atendido. Isso acabou quebrando até um pouquinho o ritmo do jogo. Mas o Cássio levou os 90 minutos e participou bem em alguns momentos. Essa bola do Everaldo, para mim, tempo de reação incrível, né? E aí o Cruzeiro vai chegar ao seu primeiro gol, mas repare como o Matheus já tinha cada vez mais espaço para trabalhar essa bola numa posição avançada. Passe dele, a colherada dele, como o Diniz bem descreveu, excelente. O toque também do Verón, muito inteligente, né? Um toquezinho sutil, mas tirando do Marcos Felipe. O Rogério até fez uma ponderação aqui fora do ar, que eu concordo com ele, vendo o lance agora eu concordo mais ainda. Talvez o Marcos Felipe tenha pensado ali que houvesse um impedimento, ele saiu, demorou um pouquinho ali a sair para dividir a bola e deu ao Verón a chance de com o toque sutil, fazer o gol. E aí o Cruzeiro cresceu no jogo. E aí é o ponto-chave da partida. Depois que o Cruzeiro faz 1-0, o time melhora no jogo, o Bahia sente o gol, o Rogério faz mexidas. E o Cruzeiro chega a um segundo gol. A gente está vendo que o primeiro foi confirmado com a ajuda da arbitragem, o auxiliar deu um impedimento que não houve. E aí o Cruzeiro vai fazer um segundo gol que a gente vai ver na sequência, que se é validado, encaminha o jogo. Porque o Cruzeiro estava melhor e faria um segundo gol. Como o gol foi invalidado pela arbitragem, recolocou o Bahia de certa forma na partida. E o Bahia logo na sequência faz o seu gol de empate. É um lance bem curioso, né? A gente está vendo a jogada. O gol, quem está impedido não participou efetivamente, não tocou na bola, que é o Vidalba. Na visão da arbitragem, ele com a posição de impedimento interfere na ação do Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia, impede que o Gabriel dispute com o João Marcelo. O João é que toca de cabeça para o Caio Jorge fazer o gol. E aí, inicialmente, o gol é validado, mas depois de uma checagem da arbitragem, o Flávio Rodrigues acaba fazendo a anulação do gol e interfere muito na sequência do jogo, né? É um lance polêmico, mas o PC na transmissão
nos trouxe a informação de que foi bem anulado. E aí o Cruzeiro fica com essa reclamação, e o Bahia, a partir do momento que teve a oportunidade de voltar para o jogo, que 1-0 foi mantido, conseguiu se aproveitar bem das mexidas que o Rogério fez para buscar o empate. Ô Diniz, é um lance meio diferente, né? Porque normalmente no lance de impedimento só comunicam, avisam para o árbitro e pronto. Mas dessa vez ele teve que ir lá na cabininha, né? Para saber se houve a interferência do Vidalba na jogada ou não, né? Porque o PC vai estar aqui daqui a pouquinho nos nossos estúdios para explicar melhor, mas é porque não é só o impedimento, né? O árbitro teve que avaliar se ele achou que o jogador participou ou não. Então é uma questão interpretativa também, o impedimento, né? Não é um impedimento por que si só, né? Exatamente, o impedimento, claro, que é o jogador que faz o gol que está impedido, né? Então havia uma questão de interpretação, por isso o Flávio Guerra foi obrigado a ir à cabine do VAR. Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira vai explicar direitinho aqui pra gente o porquê da anulação do gol do Cruzeiro. Agora, logo depois teve o gol do Luciano, né? Luciano Rodrigues, e aí a Vitória ficou se oferecendo para um lado, o final do jogo foi um tiroteio, outro, né? Foi excelente o final do jogo, né? Agora, uma coisa me chamou a atenção, Rogério. O banco do Bahia fez mais diferença que o do Cruzeiro, né? Faltava para o Cruzeiro opções de frente. Gol, principalmente. Opções de frente para tentar interferir no jogo. Eu acho que o Ademir entrou bem no jogo, o Lúcio fez o gol, né? E assim, as outras mexidas também tiveram efeito. O Ratão é que não entrou muito bem, mas quando ele faz a troca dos homens de frente, o Bahia me parece terminar o jogo um pouco mais forte para fazer o segundo gol. E o Cruzeiro, talvez a grande peça que tinha no banco para tentar interferir era o Matheus Vital, que é um jogador que não faz uma grande temporada. São muitos problemas de lesão que o Cruzeiro tem, é verdade. O Lautaro Dias hoje não pôde jogar, o Dineno não pode mais jogar na temporada, seria uma opção de centroavante de área. Mas acho que o Diniz hoje sentiu falta de homens de frente ali para tentar botar uma pressão final no jogo. Agora, amigos, que diferença, né? No ano passado as equipes brigaram por permanência. Esse ano investimento aumentou, né? A exigência do torcedor do Cruzeiro e do torcedor do Bahia é bem maior. Jogadores de nível de seleção hoje aqui em campo no Mineirão. Fato é que o Cruzeiro caiu de produção na temporada, né? Não é uma coisa recente, só com o Diniz. Já vinha caindo antes com o Seabra, né? E o Cruzeiro está tendo mais dificuldades aí. A gente até imaginava que o Cruzeiro, talvez, com os reforços, né? A gente fala, o Cruzeiro está ali na parte de cima da tabela, com a qualificação que era prevista para a janela do meio do ano. A gente começou a imaginar, onde pode chegar esse Cruzeiro? Será que tem força para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Fato é que os reforços chegaram e o time, ao invés de subir de produção, acabou não chegando àquele nível de atuação que a gente imaginava, né? Fato que o Fernando Diniz chega a 4 jogos no comando do Cruzeiro, são 3 empates e 1 derrota, né? Ainda não conseguiu implementar claramente o seu estilo de jogo. O Cruzeiro ainda está meio com um pé lá e um cá, né? Não sabe bem exatamente qual é a cara desse Cruzeiro daqui para frente, né?